Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje será o cálculo de limites, de funções. Para iniciarmos, temos aqui uma função, 2x ao cubo menos 5x mais 7, e é solicitado que calculemos o limite desta função quando x tende a 3. Como não há restrições aqui nessa função, podemos simplesmente substituir aqui o x por 3 e verificarmos o valor da função. É claro que existem outras formas de resolução. Eu vou apresentar o objetivo aqui, que eu apresente para você uma forma simples, que te permita chegar no mesmo resultado, um resultado correto. Então, vamos substituir o x por 3. Então, teremos 2 vezes 3 elevado ao cubo menos 5 vezes 3, mais 7. Então, 3 ao cubo teremos 27. 27 vezes 2 teremos 54. 5 vezes 3 teremos 15. Mais 7. Então, 54 menos 15 mais 7, teremos aí 46. 46. Tá? Então, o limite, limite, quando x tende a 3, será igual a 46. Ok? Então, muito simples, resolvemos aí a questão. Temos aqui agora uma segunda função, e é para a gente calcular o limite dessa função novamente, quando x tende a 3. Só que aqui é importante observar que temos aqui, que o denominador, dessa fração é 9 mais x. E esse denominador ele precisa ser diferente de zero, tá? Porque não há aí a divisão por zero, tá? Não pode dar zero isso daqui. Então vamos verificar, para qual valor 9 mais x será igual a zero. Então é muito simples, Então 9 mais x tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de menos 9. Tá? Como vamos substituir aqui por 3, não haverá problemas. Tá? Então vamos reescrever novamente, substituindo o x por 3. Então teremos 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 1. E tudo isso está sendo aqui dividido por 9 mais 3. Ok? Prosseguindo. Então, 3 ao quadrado teremos 9. 5 vezes 3 teremos 15. Menos 1. Dividido por 9 mais 3, que é igual a 12. Então, 9 mais 15 teremos 24. 24 menos 1 teremos 23. 23 dozeavos. Então, esse será o limite aí da função. Tá? Então, calculamos aí de forma simples, sem grandes complicações. Então, da mesma forma que na questão anterior, nós verificamos aqui o denominador, para que ele não seja igual a zero, vamos verificar aqui também, para qual valor essa parte aqui do denominador será igual a zero. Então, se meu intuito é substituir o x por 4, então aqui ficará 4 menos 4, que dará zero. Tá? Encontramos aí o primeiro obstáculo.
Então eu não posso simplesmente substituir o x por 4, né? Porque aqui a gente vai ter uma divisão por zero, tá? O que não pode acontecer. Então aqui eu tenho que usar uma estratégia, né? Para que eu consiga resolver aqui a questão. Vamos lembrar, né, dos produtos notáveis. Lá nos produtos notáveis a gente tem o seguinte, que, né, produto da soma, ou seja, A mais B, vezes a diferença, ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos será igual ao quadrado do primeiro termo menos, né, o quadrado do segundo termo. Então eu posso, né, associar aqui, né, esse a ao quadrado, ou seja, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, a esta expressão aqui, ó, do numerador. Tá? Vamos imaginar então que o a ao quadrado é o x ao quadrado, e que o b ao quadrado é o 16. Tá? Vamos tentar fazer com que ele fique dessa forma aqui, ó, tá? A mais b vezes a menos b. Então, eu vou precisar primeiramente do valor de a, né? Então, se a está elevado ao quadrado e eu preciso só de a, então eu vou precisar somente de x. Então, x. Eu preciso também só de b. Então, se b está elevado ao quadrado e se ele é equivalente a 16 aqui, né? Então, para mim saber quem é o b sem estar elevado ao quadrado, tem que calcular a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá? Então, eu posso escrever a parte aqui do denominador da seguinte forma. X mais 4 vezes x menos 4. Tá? Agora sim, eu vou conseguir resolver a questão. Embaixo continua, né? X menos 4. Mas será que não vai continuar dando zero aqui? Não vai. Por quê? Porque agora eu posso eliminar aqui, ó, x menos 4 com x menos 4. Sobrou só x mais 4. Então agora eu vou precisar calcular o limite, né? Escrever aqui novamente. O limite quando x tende a 4 da seguinte expressão: x mais 4. Tá? Então, substituindo aqui o x por 4, teremos 4 mais 4, que será igual a 8. Né? Portanto, o limite aí dessa função será igual a 8. Tá? Então, se eu resolvesse da forma que estava aqui inicialmente, eu não conseguiria chegar nesse resultado. Precisei fatorar aqui a expressão algébrica, né, fazendo uso aí dos produtos notáveis, para mim conseguir chegar aqui na resolução 8. Para finalizar, temos aqui a última expressão. Verificamos novamente que, caso eu substitua o x por 4, eu terei raiz quadrada de 4, que será igual a 2, e 2 menos 2 é igual a 0. Tá? Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e substituir por 4, né, que vai ter problemas. Tá? Então, uma alternativa, né, que eu posso estar utilizando aqui é a seguinte: eu posso estar multiplicando, né, esta função aí pelo seu conjugado, tá? Então, pelo conjugado aqui de 2 menos raiz de x. Então, esse conjugado será 2 mais raiz de x dividido por 2 mais raiz de x, tá? Esse é o conjugado aqui, né, de 2 menos raiz de x. Então, ao multiplicar, eu vou conseguir eliminar aqui essa raiz, né, que está causando o problema. Então, teremos 4 menos x, 4 menos x, aqui entre parênteses, tá? Vezes
2 mais raiz de x, 2 mais raiz de x, tá? E aqui, na parte do denominador, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 vezes 2, eu vou ter 4. Menos raiz de x vezes mais raiz de x, eu vou ter o seguinte. Primeiramente, a regra de sinais, né? Menos com mais dá menos. Raiz de x vezes raiz de x, né? Eu vou ter x. Somente x. Por quê? Né? Por que eu vou ter somente x? Veja bem, vamos imaginar que o x seja 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 será igual a raiz de 9. E a raiz de 9 volta a ser 3. Tá? Então, a mesma coisa. Raiz de x vezes raiz de x voltou a ser x. Tá? E aqui agora eu posso fazer a mesma coisa lá do item anterior. Anula aqui, ó, sobrou o quê? 2 mais raiz de x. Tá? Então estaremos calculando aí o limite, né? Quando x tende a 4, né? Em vez de calcular aqui nessa expressão inicial, calcular apenas nessa expressão aqui, ó, 2 mais raiz de x. Tá? Então, substituindo x aqui por 4, terei 2 mais raiz de 4, sabendo que a raiz de 4 é 2, né? Então 2 mais 2 é 4. Tá? Temos aí que o limite será, né, igual a 4. Ok? Então espero que você tenha aprendido. Né? Se precisar, você pode voltar e revisar. Tá? Pratique bastante e bons estudos.